vamos falar aqui sobre o roster, né? Tivemos aí depois dos jogos de pré-temporada, tivemos a atuação da galera, deu pra sentir um gostinho, né, do que pode vir esse ano aí. E Chicago anunciou, fez todos os cortes lá, começou, lembrando que a pré-temporada, a temporada começa com 90 jogadores em cada time, e aí eles vão fazendo cortes pontuais até chegar no dia oficial e baixar para 53 jogadores. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre posição a posição, os jogadores que ficaram. Lembrando que teve o corte, foi fechado o roster oficial dos 53, e no dia seguinte já começa a mais movimentações, então a gente vai fazer uma parada um pouco mais atualizado sobre o roster, né? O roster que está realmente atual nesse momento. Começando com quarterback, sem muitas surpresas. Chicago vai rodar esse ano com 2 quarterbacks, né? Com Justin Fields e com Trevor Siemian. O Nathan Pittman foi cortado, mas ele já foi recontratado para Practice Squad. Muita gente não queria, eu não queria, acho que vocês também não queriam, ninguém queria, mas não. Ele tá lá no definitivamente não. Não. Você podia dar claim a algum outro quarterback, tipo, sei lá, um Jacob Eason da vida, alguém que foi cortado dos outros times, mas... Pega um undrafted, pega um Hulk e vai, né, undrafted. Sim, só que tem outro... Isso, só que tem outro lado da história também. É bom você ter um quarterback que, por mais péssimo que ele seja, ele já saiba o sistema. Por isso que eles optaram por manter o Pittman, mesmo que seja no Practice Squad, mas é o que tem, né? Porque você traz até outro aprender o playbook, os caramba, aí vai que acontece uma tragédia do Fields e do Simeon machuca na semana 1. Aí você tem que colocar o quarterback para jogar. Numa fria dessa, o quarterback que não conhece o esquema, você tá perdido. Então você tem que ter pelo menos alguém que saiba. É o único motivo que explica, mas qualidade de jogador mesmo ninguém quer. Eu botaria o Cairo Santos para jogar de quarterback. Já ensina ele, já pode fazer umas trick plays também. Exatamente. Volta Tarek Cohen, pelo amor de Deus. E aí na posição de running back, ficamos com David Montgomery, Khalil Herbert, o Hulk Trestan Ebner, né, e foram cortados o Darrington Evans e o Demontre Tuggle. Lembrando que o Evans voltou lá para o PS também, para o Practice Squad. Né? Aí também, sem surpresas, Montgomery e o Herbert já consolidados, né? E o Ebner foi draftado esse ano, mostrou um bom potencial também nas partidas que ele atuou. Né? O que vocês acham? Sim, foi bem versátil, ele é bom correndo, é bom recebendo, né, a bola, umas características dele é ele ser bom com as mãos recebendo o passe, ele pode ajudar no time de especiais, porque ele foi retornador na época de universitário, se não veio de Oregon, então você já tem uma vantagem para ter um jogador desse que é bem dinâmico, né, bem versátil. A dupla, que é uma das uns poucos acertos, né, da gestão antiga de Pace Companhia, que foi o Montgomery e o Khalil Herbert, vai ser a dupla ali que vai dividir as carregadas e tal, e mantendo o Ebner aí com esse fator canivete suíço, tá bom demais, a gente tá bem servido de running backs. Exatamente. É um dos poucos pontos realmente que ficou do antigo regime e que é de uma posição que a gente fica bem confortável em falar que a gente tá bem servido, né? E agora eles vão ter uma boa contribuição por causa da volta dos fullbacks, né? A gente vai utilizar bastante, acho que isso é um ponto bem positivo, não só para o Fields, por questão de bloqueio, mas para abertura de espaços para os running backs. Sim. Só uma correção, o Pedro tá me corrigindo aqui, ele tá certo, o Ebner veio de Baylor, que eu sabia que tinha uma universidade parecida com a de um outro jogador no draft, só que não tinha associado. Obrigado, Pedro, pela correção. Pedro é nosso correspondente, nosso insider do college. Manja tudo de college.
Bem, falando em fullback, né, que a gente estava falando, Kerry Blasingame ficou no roster, e o Jake Tongs também. Essa foi uma surpresa, ter mantido 2 fullbacks. O que vocês acham aí dessa escolha? Pois é. Boa pergunta. Eu não sei se... É que agora a gente ainda tá nessa última semana antes, ainda vai ter alguma movimentação, né? A gente não sabe se realmente vai ficar com 2, talvez. A gente tá só com... Tu ainda não falou, mas a gente vai chegar nisso, a questão dos tight ends, né? Pode, quando vê, dar espaço para um. É muito questão realmente do bloqueio, né? Na ajuda do bloqueio, Sim. no tipo de formações de ataque que eles querem utilizar. I-formation, que é algo que a gente quase não via com o Neg, é algo que volta para a gente poder analisar. Então, eu não sei se eles realmente estão precisando, se sentem confortáveis. Não, nós precisamos ter 2 fullbacks, no caso. Ou se é, de repente, uma peça que talvez vai ser movida para um practice squad, para dar espaço para outro tight end ou outra posição. A gente vai ter que ver se eles vão realmente com esses 2 já na semana 1. Mas pelo menos um, se é certo. Sim. Acho que o Blazing Game ele continua assim. O Tongs eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ainda vai ter alguma surpresa aí nos próximos dias. Eu acho que ele não fica, não. Até porque a gente ficou só com 2 tight ends, né? A gente vai já chegar lá. Wide receiver. Ficaram aí no roster final Darnell Mooney, obviamente, o principal nome aí do nosso corpo de recebedores. Byron Pringle, o Velus Jones Jr., foi draftado esse ano. O Equanimous Sam Brown, o Dante Pettis, também aí uma surpresa no roster final. E foi adicionado hoje o Smith Marset. Emir Smith Marset. Esse eu confesso que eu não conhecia. Ele foi pego no sistema de waiver hoje, depois dos cortes, né? E saiu do time, foi cortado no fechamento do elenco. Isso, ele estava nos Vikings. Foi cortado aí o Isaiah Coulter, o Nisimba Webster, o Chris Fink e o Kevin Shah. Jogadores aí que, se não me engano, o Webster voltou pro practice squad. Não sei se o Isaiah Coulter também. Mas só me engano, acho que os 2 já tinham voltado já. Já, pro PS. Só o Chá e o outro jogador que você tinha citado que foram cortados e aparentemente ninguém quis mais, né? Quanto dos recebedores, acho que não tem tanta surpresa assim, com exceção do Dante Pérez, que não só vinha treinando bem no camp, mas em campo também correspondeu. O Dez Nilsson, que era um dos wide receivers que estavam sendo cortados depois do jogo de estreia da pré-temporada, ele acabou se queimando demais, principalmente quando ele furou um punt, né? Quando ele tentou fazer a recepção e a bola passou dele, né? Que os americanos chamam de muffet. Aqui no Brasil é frango mesmo, né? Que você vai tentar encaixar a bola e a bola para debaixo das suas pernas. Isso também acontece no futebol americano. Fora isso, não tem muito segredo que falar do corpo de recebedores. Vai ser Darnell Mooney Futebol Clube, do corpo de receivers, a não ser que alguém ali brilhe ou surpreenda. Quanto ao Emir Smith Marset, dá para falar que teve torcedor dos nossos amigos do MVP que ficaram um pouquinho pistolas lá nos Estados Unidos, viu? Não gostaram nada que o Vikings cortou, ainda mais que o rival foi lá e catou para ele. Exatamente. Fazer um parênteses aqui para os nossos chefinhos da casa que estão acompanhando aqui. Fambulanet acompanhando a live. Mas que nem o Pedro botou ali, Velus Jones Jr., nosso vovô, vai ser eterna piada enquanto ele estiver nos Bears. É o Velhos Jones, boa. Esse é um jogador que precisa mostrar algo, assim, é uma peça-chave, assim, porque a gente tem o Mooney e a gente sabe da qualidade dele. Se de repente o Velus Jones virar um segundo Mooney no nível de qualidade,
A gente já tem um corpo de recebedores, é outra conversa. A gente tá muito na base, o Mooney é o único que a gente sabe realmente que tem qualidade, sim, de ser wide receiver 1, 2, assim, desse tipo de qualidade. Fora isso, são jogadores, assim, underrated, que ficam pipocando de elenco em elenco. Não é, assim, um grupo de wide receivers estelar. Então, se o Velus Jones mostrar potencial que o Pouls acredita que ele tem, aí quando vê, a gente pode realmente surpreender, né, nessa temporada. Sim, sim. Eu acredito que no começo ele foi usado mais como retornador, né? Mais nos special teams. Mas vamos aguardar. Ele também ele perdeu algum tempo de treino, né? Ele andou com alguma lesão ou outra, então ele perdeu algum tempo. Mas nos períodos que ele estava treinando ali, ele estava sendo muito elogiado por quem estava acompanhando, né? Então esse é um ponto, assim. Ele estava ganhando no um contra um nos treinamentos. Ele tem que tomar cuidado com a osteoporose. Como é que é? Tem que tomar cuidado com a osteoporose aí, que tá na idade. O Vini Castela, nosso colega aqui, eu acho que o Webster poderia ter ficado. Melhor ele é melhor do que qualquer um que vem do Vikings. Olha, o Webster também ele fez uma boa pré-temporada, né? Acredito que muita gente achava que ele ia ficar ali como quinto, sexto, como sexto recebedor, mas não ficou, né? Qualquer coisa tá no PS lá, né? Pior cenário seria se ele tivesse para outro time, né? Isso. Pelo menos segue em Chicago. Tight ends, nós temos aí Cole Kmet, que a expectativa de fazer um grande ano, de ser o breakout year da carreira dele. Deve ser muito utilizado nesse sistema novo aí que o Eberflus está montando para Chicago. Ficou também o Ryan Griffin, veterano, mais usado, acho que mais para bloqueio, né? O Griffin. E adicionaram pela waiver o Trevon Wesco. O que vocês acharam dessa adição? O Wesco é mais conhecido por ser um tight end bloqueador do que um tight end recebedor. Seria mais um reforço para a linha, né? O Wesco, fica a curiosidade, que não foi só o Bears que foi atrás dele. Muitos times foram atrás dele e times que brigam por playoff, brigam por coisa grande. Então não foi qualquer jogador que ficou dando sopa que o Bears pegou, né? Então o Wesco tem essa vantagem. É claro, né, que ele recebendo, você não vai esperar muita coisa dele, porque ele, acho que, salvo engano, acho que ele tem 6 ou 7 recepções na carreira. E olha que ele é um jogador que já tá no NFL já tem um tempo já. Então o Bears vai continuar usando desses tarentes para reforçar a questão de bloqueios, né? Tanto o Esco quanto o Ryan Griffin. O Griffin já é mais provado, e o Cole Kmet é a dica que eu dou pra galera que tá assistindo aqui. Pode ir nele no Fantasy que é sucesso, tá? Esse ano vai. Digamos que a gente dificilmente vai ver uma repetição daquela partida contra os Browns esse ano, né? Que a linha ficou basicamente sozinha contra o front seven dos Browns. Acho que vai ter muita ajuda nesse sentido dos tight ends e dos fullbacks como reforço, assim, para bloqueios, para a linha. Os jogadores eles não vão jogar, eu acho, o Braxton Jones, por exemplo, contra na semana 1 ali contra os rushers do 49ers, vai ter muito... agora me fugiu o termo que eles usam quando tu põe um jogador a mais para dar só aquela empurradinha, para dar aquele auxílio, não deixar o left tackle no mano a mano. Esse tipo de... aquela aberração que a gente viu contra os Browns dificilmente vai acontecer com essa step. Sim, exatamente. Vamos continuando aqui. Linha ofensiva, ficamos aí com Braxton Jones, que vem sendo muito elogiado pela comissão técnica da equipe, que ele tem mostrado uma evolução impressionante. Aí o cara que foi draftado na 5ª rodada, se não me engano, e já com status de left tackle titular. O cara vem com moral aí. Cold Whitehair, Lucas Patrick, que deve voltar agora, que ele passou um tempinho machucado. Tevin Jenkins, Larry Borom, Riley Reef, Sam Mustipher,
continua aí no time. Ja'Tyre Carter também, outro rookie desse ano. Foram cortados Michael Schofield, que foi até... O pessoal ficou meio surpreso com esse corte, né? Porque ele foi contratado para ser um veterano ali que poderia segurar as pontas ali, mas parece que o Jenkins tem ido tão bem nos últimos dias que decidiram cortar o Schofield. Cortaram o Sean Coleman, Latavius Simmons, Dieter Eiselen e um monte de jogador que a gente nunca ouviu falar, cortaram. E adicionaram aí o Alex Leatherwood, jogador que foi escolha de primeira rodada ano passado pelo Raiders, uma escolha controversa pela mídia. Foi cortado depois de uma temporada apenas, um jogador de primeira rodada com uma temporada foi cortado. Bears aproveitou a situação e pegou ele lá. O que vocês acham dessa linha ofensiva aí, de como está sendo montada essa OL, a OL que seria talvez há muito tempo o nosso setor mais deficitário? Eu acho que o perfil tá bem claro, assim, de tipo de atleta que eles estão procurando, né? Jogadores atléticos, físicos, e para jogar, tá aqui esses jogadores, staff trabalha com esse cara, desenvolve esses caras. Não tem essa, eles estão priorizando muito essa parte de potencial atlético e deixar a parte técnica realmente para ser algo a ser trabalhado. Então eles provavelmente viram como uma grande oportunidade de pegar um jogador que seria um talento alto de draft, que foi cortado depois de só uma temporada, talvez tenha sido colocado numa situação ruim, talvez não na posição ideal para ter sucesso na NFL, mas esse cara tem muito talento atlético. Vamos trazer esse cara aqui, vamos trabalhar com ele e quem sabe dar alguma coisa. Então a gente pode estar... É uma tentativa assim, que nem no beisebol, né? Tu tá tentando rebater um home run. Né? Pode ser que tu vai rebater no vazio. O Victor até pode falar com mais propriedade que questão de jargão de beisebol, né? Mas é isso aí, é uma tentativa de home run. Assim. Vamos pegar esse cara, ele tem talento, ele tem a parte atlética. Vamos trabalhar nesse cara. Então é algo que pode dar muito certo. E com custo muito baixo. Exatamente, né? 58% do salário dele de calouro já foi pago. Então, tipo... Se bem que o fato dele ser cortado, eu não sei até que ponto algum outro time pagaria mais ou menos, né? Talvez pudesse ser melhor não ter pego ele de waivers. Se ninguém pega ele, tu poderia fazer um contrato só de practice squad com ele, ou enfim, ou só fazer um contrato. Eu não sei como é que ficaria a parte contratual dessa forma, mas de qualquer forma... Mesmo assim, de qualquer forma, tá bem em conta. Uma aposta bem barata. Pelo risco, assim, assumir um cara que já tá com praticamente 60% do contrato pago, já é também... Talvez isso tenha atraído também em relação à situação dos Bears de rebuild, é um risco muito alto. Isso, como os americanos chamam, né, de low risk, high reward, né, risco baixo, alta recompensa. Quando o Leatherwood ele fez o seu Pro Day, porque ele foi escolha de draft do último ano, então teve aquela coisa de pandemia e tal, então teve alguns jogadores que pularam o combine. A questão de parte física, quando ele foi fazer os seus testes lá, os seus trials, como os americanos costumam falar, ele teve pontuação de jogador de elite. Só que ele não era visto como um talento para a primeira rodada, ele era visto como um cara para a segunda, terceira rodada, que era aquele famoso, é um diamante bruto a ser lapidado. Vegas pegou na primeira rodada, ainda na gestão Gruden, né? Todo mundo falando, vocês fizeram porcaria, esse cara não é primeira rodada. Aí o cara acabou se queimando. Só que talento ele tem. Não só ele, mas como o Breno falou, a maioria dos jogadores de linha, se vocês forem olhar no RAS, Relative Athletic Score, que é a nota que eles dão, com exceção do Mustifer, que é menos que 1 a nota, a gente não está exagerando, é sério, o dele é 0, como o Pedro colocou, é 0,85, é muito baixo. Os demais é 7, 8 para cima.
O Leatherwood e o Tevin Jenkins, que são os mais criticados, eles quase bateram 10. Deu 9,7. Foi uma nota muito alta para os dois. E os dois como guards, avaliados como offensive guards. Então você sabe que você tem um talento ali. Se for bem desenvolvido, aproveitando tudo que eles têm de melhor, porque como eu sempre uso a frase que o Olavo usou desde quando eles foram draftados. É coisa que você não ensina pro cara. Se o cara já vem com atletismo, você não ensina. Já é dom natural do jogador. Então você só tem que lapidar para ser o melhor, para atender aquilo que você precisa. O Braxton Jones é um exemplo de uma diversidade que ninguém conhecia. 5ª rodada e ganhou a posição de left tackle já nos minicamps. Nem foi no training camp, tinha ganhado bem antes, já nos primeiros treinos. Tá aí o resultado, né? Exatamente. Bom, eu espero. Eu acho que foi uma boa mesmo. O Alex Leatherwood é um jogador que eu até já via em mock drafts do ano passado. Eu tinha escolhido para Chicago. Só que não na primeira rodada, né? Obviamente, né? Raiders, pô. E mais uma vez, né? A gente pode lançar a frase favorita do Vitor Silva. Obrigado, John Gruden. Por mais uma vez aí só. Vamos ver se vai ajudar, né? Eu brinquei no grupo, mandei a figurinha do Raid sair a rodada, eu acho que não, porque vamos deixar ele se provar primeiro. Se ele for bem, te agradece. Se for mal, fazer o quê? Paciência, né? Muito bem.